Nunca é fácil, né, a gente voltar de férias, mas tem sido da melhor maneira possível. Acho que esses treinos bidiários fazem parte da pré-temporada. Você tem tentado, de alguma forma, fazer com que a gente ganhe essa intensidade o mais rápido possível, porque os jogos já estão aí, já temos grandes jogos pela frente já nesse mês e no próximo mês, então a gente tem que tentar estar 100% o mais rápido possível. Tá claro para vocês? Sim, eu acho que ele é muito direto, ele simplifica bem os trabalhos e nos explica da melhor maneira possível aquilo que a gente deve desempenhar nos treinos para aplicar nos jogos depois. As dificuldades sempre aparecem, independente do que seja. Eu acho que esse período agora que a gente recomeçou é o tempo necessário para a gente ter boas respostas dentro dos jogos, por isso a gente voltou já ali logo depois do Natal para fazer essa primeira preparação, essa introdução, e agora no mês de janeiro está dando essa melhoria física principalmente para a gente chegar nos jogos e desempenhar aquilo que a gente deve desempenhar, que é ganhar os títulos que tem pela frente, ganhar os jogos que tem pela frente. Isso é o Flamengo vai ser sempre dessa forma. Fala, nação rubro-negra, tudo bem com vocês? Flageral TV na área. Hoje tem Mengão e vocês vão saber a escalação. Flamengo versus Audax, mais de 25 mil ingressos vendidos e transmissão para o Brasil todo pela Band. Em relação ao Vitor Pereira, ele tem sido muito elogiado porque tem dado treinos exaustivos para os jogadores, mas os jogadores enxergam que ele tem muita bagagem ali para poder ensinar eles, e também ele está tentando fazer ali um esquema anti-retranca, porque ele sabe que os adversários jogam todos entrincheirados contra o Flamengo. A gente vai falar também sobre o Quinteiro e também sobre a burrice, né, que o Riquelme está fazendo, está sendo escorraçado pela imprensa argentina e também pelos torcedores do Boca para liberar logo o Agustín Rossi, negociar com o Flamengo, um jogador que não quer ficar lá. E uma boa notícia é que ele não foi nem relacionado e também perdeu o número 1 da camisa para outro goleiro. E aquele caso que o Pulgar estava na justiça, foi arquivado esse processo. Essas e outras vocês encontram agora na Flageral TV. Mas antes disso, deixe seu like, se inscreva no canal e baixe o aplicativo do OneFootball, porque lá você confere os jogos ao vivo e de graça da Bundesliga e também confere os melhores momentos do Campeonato Brasileiro, melhores momentos da Copa do Brasil, entre outros. Fica por dentro das últimas notícias do mercado da bola e tudo sobre o nosso amado e querido Mengão. Baixa o primeiro link na descrição do vídeo e vamos para as notícias, que é o que interessa. Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! Agora vamos falar sobre a burrice do Riquelme, que foi um dos melhores jogadores que eu já vi jogar dentro de campo. Ele fazia invertidas da bola inacreditáveis, ele mandava a bola no peito do colega de trabalho, né? Ele podia estar na ponta esquerda, ele mandava lá para a ponta direita e com uma precisão cirúrgica. Excelente jogador, parava para ver ele jogar sim, mas como dirigente tem sido uma tragédia, né? Tem sido criticado pela imprensa argentina, pelos torcedores do Boca Juniors, e isso por quê? Porque ele não libera o Rossi, ele não negocia com o Flamengo a liberação do Rossi. Mas, depois dessa pressão toda, né? Ele, botei até na capa, né? Aquela orelha de burro, o Chaves botou um like, burro, dá 0 para ele. Porque realmente é uma burrice isso. Já sabe que o jogador não vai querer ficar. O jogador já tem um pré-contrato assinado com o Flamengo. E aí, depois dessa repercussão toda negativa, o Boca Juniors não relacionou ele para o próximo jogo. E a camisa número 1, que era dele, foi para outro goleiro. Bom sinal isso. Parece que o Riquelme está botando a mão na consciência e está olhando ali a possibilidade de liberar ele imediatamente. Até porque ele não tiraria o número dele, só se for para botar ele na geladeira, né? Pegar, isso acontece muito, né? Existe também no mundo artístico isso. Pega ali um ator ou pega um jogador e coloca na geladeira durante bastante tempo. Não relaciona ele para os jogos, bota ele só para treinar. Deixa ele treinando. Será que é isso que vai acontecer? Ou será que o Riquelme realmente vai liberar o goleiro, já que nem relacionado o goleiro está sendo? Vamos aguardar. É um ótimo goleiro. Quem tem um não tem nenhum. E o Hugo acabou de ser vendido para o Vissel Kobe. O Hugo aceitou a pedida salarial. Então o Flamengo vai ficar com o Matheus Cunha como segundo goleiro imediato e com o Santos como primeiro goleiro. Por isso que a gente precisa da chegada do Rossi o mais urgente possível. Apesar do Matheus Cunha ser um excelente profissional, mas ainda não tem aquela experiência que a meta ali exige, ok? Então vamos aguardar. Não está relacionado ao Rossi. O Riquelme está sendo chamado de burro pelos argentinos. Vamos aguardar aí, porque a liberação do Rossi imediata é o que mais a gente quer. E o técnico Vitor Pereira, hein, que está debruçado, caiu de cabeça nessa situação do Flamengo e não para de trabalhar um minuto. Segundo o UOL,
os jogadores estão de queixo caído, estão muito felizes e surpresos com a inteligência do técnico, com a explicação simples que ele dá e com o conhecimento que ele tem ali, uma bagagem muito grande, e ele está conseguindo fazer com que os jogadores entendam o que ele quer em relação à parte tática. Treino em 2 períodos, jogadores saindo exaustos do treino, mas felizes porque sabem que estão na mão de uma pessoa competente. Uma situação que o técnico tem treinado, segundo o UOL, é a parte anti-retranca, né? Essa tática anti-retranca. Isso por quê? Ele sabe que os adversários, quando jogam com o Flamengo, jogam todo mundo geralmente bem retrancados. E o que ele quer é conseguir furar essa retranca com essa estratégia. Ele pega, faz um esquema ali no ataque, bota uma boa quantidade de jogadores dentro da área, e aí acontece igual acontecia com o Jorge Jesus de 2019. Os times também jogavam retrancados, só que o Flamengo conseguia furar essa retranca. Então, isso é muito importante. O técnico Vitor Pereira está realmente até de madrugada fazendo ali avaliações sobre o elenco do Flamengo. Os jogadores, mesmo exaustos, cansados, treinando em 2 períodos, estão felizes por ter um técnico que conhece bastante do assunto, e eu acredito piamente que a gente vai se dar muito bem com esse técnico, porque o técnico está com sangue nos olhos, está querendo conquistar títulos, senão ele teria ido embora para a Europa, e os jogadores querem o Mundial. O Mundial é aquele título que falta para o time do Flamengo, e o Mundial é logo ali. E na nação rubro-negra, vocês lembram que quando o Eric Pulgar foi contratado pelo time do Flamengo, houve ali uma revolta muito grande dos jornalistas, né? E também de uma pequena parte ali política de dentro do Flamengo em relação à contratação dele. E isso porque ele tinha um problema na justiça do Chile, sendo que essa situação ele era testemunha. E esse caso foi arquivado e ele foi extorquido em relação a isso. A gente sabe que jogador de futebol ganha muito bem e às vezes acontece essa situação. Vamos lá, abrir aspas, porque eu quero saber também se algum jornalista vai pedir desculpa para ele, depois de tudo que falaram, né? Que é parecido com o que está acontecendo com o Rossi, ok? Vamos lá, vamos abrir aspas aí para o que disse o Eric Pulgar, que a justiça ali estava botando ele como testemunho, mas o caso foi arquivado, ok? Sempre estive tranquilo e esperando a verdade. Obviamente, entendi que nós, jogadores, estamos expostos a esse tipo de coisa. Feliz por ter chegado à verdade. E aí ele continuou. Ele falou, não se pode comprovar nada disso. E é a parte que levou a justiça a tomar essa decisão. Inclusive, a outra parte tentou encerrar o caso me pedindo dinheiro. Mas eu queria que soubesse toda a verdade, porque eu estou seguro de que não havia nada a esconder. Eu não estava disposto a pagar por algo que só estava citando o meu nome. É complicado, né? O pessoal às vezes quer dar aquela ali ênfase numa situação que nem procura saber direito o que está acontecendo. Em relação ao Agustín Rossi, mesma coisa. O Flamengo entrou em contato lá em relação ao problema dele, judicial, e ele já falou, estavam tentando extorquir ele também. Ele que foi na delegacia para fazer a acusação. Então, em vez de alguns grupos quererem ali ele fora por causa de uma situação, é bom procurar saber melhor o que está acontecendo. No caso do Agustín Rossi, ele foi até a delegacia. Então, gente, por favor, vamos botar os pés no chão, porque são ótimos reforços para o Flamengo. E a justiça é responsável por ver essa situação, e não o Flamengo. O Flamengo consultou, sem problema na justiça, o Flamengo contrata. E nação rubro-negra, finalmente, hoje, às 9h30 da noite, o Flamengo vai começar sua temporada de 2023. Vai jogar contra o Audax no Maracanã, mais de 25 mil ingressos vendidos e com transmissão para o Brasil todo pela Band. As transmissões na Band, o pré-jogo, começa às 9 horas da noite. Flamengo não vai ter as caras que a gente viu ano passado. Isso porque o Flamengo vai iniciar o jogo com o time da base. Mas o time profissional está se preparando, isso aí já era uma coisa esperada. Era esperado até que a gente começasse com o time profissional na terceira rodada, mas na próxima rodada, já contra a Portuguesa, o técnico Vitor Pereira vai já utilizar alguns jogadores do profissional do Flamengo. Vamos lá para a provável escalação rubro-negra. No gol, o Matheus Cunha, lateral direito o Wesley, na zaga do Flamengo o Noga e o Cleiton, e também o Ramon na lateral esquerda. Igor Jesus, Vitor Hugo, Matheus França, Thiaguinho no ataque do Flamengo, tá voltando aí, ó, o Ayrton e também o Mateusão. O Flamengo nos últimos 3 anos colocou a molecada da base. E a molecada da base sempre conseguiu ir bem no começo do Campeonato Carioca e entregar um time legal, uma colocação legal para o time profissional e dando seguimento aí ao Cariocão. O Vitor Pereira antecipará
a entrada ali do time profissional, porque a gente já tem dia 29 o Palmeiras, que a gente vai enfrentar em Brasília, e o Mundial de Clubes, que a gente vai jogar dia 7 e também dia 11 de fevereiro. Então, quanto antes os jogadores profissionais do Flamengo, o time titular, o time A, a seleção do Flamengo estiver pronta, melhor. É isso que enxerga o Vitor Pereira e é isso também que enxerga a nação rubro-negra. Então, pra cima deles, que a temporada está começando hoje. E nação, a questão do Quinteiro é a seguinte: Flamengo desistiu, né, nas entrelinhas ali, tirou o time de campo, até mesmo para não ficar aquele leilão pelo jogador, mas o Flamengo não desistiu definitivamente dele. Segundo coluna do Flamengo, a estratégia rubro-negra é a seguinte: se o atleta Quinteiro baixar a pedida ali das luvas e também do valor do salário, o Flamengo pode voltar a negociar. Isso aí o Flamengo deixou bem claro com o clube, com a staff do jogador. Ó, ele diminui a pedida, a gente pode até voltar a conversar. Com esses valores de luvas que ele pediu e de salário, não tem como conversar. E galera, até porque ele vai chegar para ser reserva. Ele não vai chegar para ser titular. Para mim, é o que eu sempre falo, cairia muito bem no time do Flamengo, sendo que não pode onerar os nossos cofres. A gente sabe que o Júnior Barranquilla também está na briga, e a saída do Flamengo é boa também para o Júnior Barranquilla, para não ficar aquele leilão. O Júnior Barranquilla, um jornalista colombiano, já revelou que pelos valores que o Quinteiro está pedindo, vai ficar difícil também para ele ir para o Júnior Barranquilla. Então, se todo mundo fizer a mesma estratégia, tirar o time de campo, o jogador vai baixar a pedida salarial. E é isso que o Flamengo espera. Vamos aguardar, porque o atleta tem vontade de jogar no rubro-negro, o rubro-negro tem vontade de ter o atleta, mas por valores ali de salário e de luvas bem menores do que o que o jogador está pedindo.